Hola, hola, hola chicos, sean muy bienvenidos a una nueva clase de portugués. El día de hoy aprenderemos mucho vocabulario y conoceremos cuáles son esas palabras que debemos saber para referirnos o para hablar de personas que hacen parte de nuestro grupo familiar. Si es la primera vez que nos visitas y no conoces este canal, bienvenido también. Suscríbete y activa la campanita para que recibas nuestras notificaciones y aprendas mucho portugués con nosotros. Siempre de una forma muy fácil y divertida y con explicaciones 100% en portugués. ¡Vamos! Olá, garotos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem? Eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Para continuar aprendendo português de uma forma muito fácil e divertida, hoje vamos aprender o vocabulário de família. Quais são as palavras que utilizamos para falar de cada uma das pessoas que fazem parte desse grupinho familiar? Vamos lá? Comecemos por dizer que quando quero falar de mim, pronome de primeira pessoa, dizemos eu. Então, suponha que esta sou eu, Lina Giraldo. Vou começar por meus ascendentes. Como é que se chamam essas duas pessoas que fizeram possível que eu chegasse a este mundo? Feminino, minha mãe. Mãe, garotos, é uma palavra muito nasal. Se você ainda tem dúvidas sobre como se pronuncia esse tipo de palavras com esses sons muito nasais, então por aqui está nosso vídeo de nasalização para que aprenda tudo o que precisa sobre isso. Feminino, então, minha mãe. Mãe, não é mãe. Mãe, mãe, minha mãe. E masculino, meu pai. Esta já não é nasal, é uma palavra normalzinha. Minha mãe e meu pai. Em um próximo episódio falaremos tudo sobre estes possessivos. Quando utilizar minha, quando utilizar meu, quais são os plurais e se falo dos objetos ou dos parentes de outras pessoas. Calma, em um vídeo posterior veremos tudo sobre isso. Por enquanto, meninos, foquem sua atenção no vocabulário. Minha mãe, meu pai. Se quero falar deles dois juntos, então eu diria meus pais. Meus pais. O plural na língua portuguesa, também aprenderemos depois, é geralmente masculino. Quando você junta uma palavra feminina com uma palavra masculina, o plural destas duas será quase sempre masculina. Só temos uma exceção, já vamos falar delas, mas quase sempre masculina. Então, eu posso dizer, por exemplo, eles são meus pais. Meus pais. Minha mãe e meu pai juntos. Ok, mas meus pais também chegaram a este mundo porque foram engendrados, porque foram procriados por outras duas pessoas, né? Cada um deles. Então, os pais dos meus pais são meus avós. Lembrem então que o feminino, a palavra feminina é avó, aberto, muito grande, avó, minha avó. E o masculino então seria meu avô, o pequeno, tímido, né, mais fechado. Já por aí em outro vídeo também falamos dessa diferença entre os acentos agudo, fechado. Vou deixá-lo por aqui, caso você queira repassar alguma coisinha sobre isso. E se quero falar deles dois juntos, garotos, aqui está nossa exceção. Eles seriam meus avós. Como se fosse o feminino. Algo assim como mis abuelas, mas inclui o feminino e o masculino. É o único plural da língua portuguesa que vai ficar como se fosse em feminino. Todos os outros, sempre que você junte um feminino e um masculino, o plural será masculino. Uma amiga e um amigo, os amigos. Uma prima e um primo, os primos. Uma menina e um menino, os meninos. Mas o avô e a avó são em feminino. Não sei o porquê, meninos, mas é assim.
Tá bom, imaginemos só a família da minha mãe, que seria minha família materna. E se falo da família do meu pai, então seria minha família paterna. Vamos imaginar só a minha família materna. Os meus avós, os pais da minha mãe, também tiveram outros filhos. Filhos são essas pessoas que saem da barriga, no caso das mulheres. Meus avós também tiveram muitos outros filhos. O que são eles para mim? Eles são meus tios. Tios, muito parecido em espanhol, né? Se escreve bem parecido. Lembre-se que T com I é sempre ti, por isso a pronúncia na maioria das regiões do Brasil será tios. E o que sou eu para eles? Então, eu sou a sobrinha. Sobrinha. E se fosse homem, sobrinho. Sobrinho, sobrinha, em geral, sobrinhos. E eles são minhas tias, meus tios, em geral, os tios. E então, meus tios também têm filhos, né? O que são esses meninos para mim? Eles são meus primos, igualzinho que em espanhol. Os filhos dos meus tios ou das minhas tias são meus primos. Muito bem, então eu, meus pais, meus tios, meus avós. E que sou eu para meus avós? A neta. Parece mexicano, mas é português. Eu sou a neta dos meus avós. E se eu fosse homem, então eu seria o neto dos meus avós. Ok? Meus pais são casados. Bem? Então, meu pai é o esposo da minha mãe. E minha mãe é a esposa do meu pai. Esposos. Claro que também é muito comum no Brasil escutar as palavras marido e mulher. Muito comum. Meu pai é o marido da minha mãe e minha mãe é a mulher do meu pai. Pronto. Agora, meus pais também têm outro filho. Esse outro filho dos meus pais e eu somos irmãos. Se fosse uma mulher, eu diria que ela é minha irmã. Irmã. Muito nasal, gente. Muito. Irmã. Meu irmão, minha irmã. Em geral, meus irmãos. E meu irmão também é um homem casado. Então, o que seria a esposa do meu irmão para mim? Ela é minha cunhada. Cunhada. Se fosse homem, seria cunhado. E, em geral, cunhados. Eu sou a cunhada dela, ela é a minha cunhada. E meu irmão também tem 3 filhas. Essas filhas, para mim, seriam minhas sobrinhas. Parecido ao espanhol, mas com N e H. Sobrinhas. Minhas sobrinhas. Eu sou a tia delas e elas são as minhas sobrinhas. Se fossem homens, seriam sobrinhos e, em geral, também sobrinhos. Neste caso, são mulheres, sobrinhas. Agora, eu também tenho um filho. Uma pessoa que saiu da minha barriguinha. O Simão, que agora tem 12 anos e é muito lindo, é meu filho. Eu sou a mãe dele e ele é meu filho. Eu moro com meu filho, meu namorado e 2 gatinhos. Então, eu ainda não casei, mas sim tenho um namorado. Não é namorado, é namorado. Eu moro com meu namorado e eu sou a namorada dele. Em geral, namorados. Tem uma palavra um pouco particular em português e é que quando esses namorados têm um compromisso de casamento, então eles se transformam, eles se tornam, eles viram noivos. Então, noivo pareceria uma tradução literal de novio, mas cuidado, somente usamos para aqueles que já têm um compromisso de casamento. Então, namorados ou noivos. E olhem essa situação.
Meu filho não é filho do meu namorado. Meu filho tem outro pai. O que seria meu filho e meu namorado? Meu namorado seria o padrasto do meu filho e meu filho é seu enteado. Enteado. Enteado, o filho de meu esposo ou filho do meu namorado que não é meu. Meu enteado. E ele seria o padrasto. No caso feminino, dizemos madrasta. Madrasta, padrasto, em geral, os padrastos. E falando dos dois gatinhos, como nos referimos a esse tipo de integrantes da família? Em geral, nós podemos dizer que eles são bichos ou bichos de estimação. Ou seja, animalzinhos que começam a formar parte da nossa família. No meu caso, vocês já sabem, dois gatinhos. Mas eles podem ser cachorros, passarinhos, etc. Tá bom, gente? Meu namorado também tem a sua própria mãe. Essa senhora, para mim, é minha sogra. Minha sogra. E o seu pai seria meu sogro. Sogra, sogro, juntos, em geral, os sogros. E o que eu sou para meus sogros? Eu que sou mulher, sou a nora. E se eu fosse homem, seria o genro. Então, meu namorado para meus pais é o genro. Genro para homens, nora para mulheres. Agora, garotos, tem algo bem importante em português quando nós vamos comparar as idades de um grupo de pessoas. Por exemplo, suponhamos que eu tenho 4 filhos. Ai, meu Deus, suponhamos que tenho 4 filhos. Então, o primeiro, aquele que nasceu primeiro, primogênito, é o Simão. Simão tem 12 anos neste momento. Suponhamos que depois do Simão nasceu o Pedro. O Pedro, suponhamos, tem 9 anos. E suponhamos que depois do Pedro nasceu a Sofia. E a Sofia tem 6 anos. Depois da Sofia nasceu o Mateus. E o Mateus tem 4 anos. Então, estes são meus 4 filhos. Simão, de 12. Pedro, de 9. Sofia, de 6. E Mateus, de 4. Ai, meu Deus. Suponhamos que esses são meus filhos. Se eu quero comparar as idades deles, em espanhol, o mais comum é dizer Simón es el mayor, Mateus es el menor. Cuidado, meus garotos, em português não funciona desta forma. Em português vai ter um tratamento muito diferente. Também existem as palavras maior e menor, mas vamos utilizar elas para falar unicamente da estatura ou do tamanho em geral, se falamos de outros objetos. Então, entre estes 4, o maior será aquele que cresceu mais. E não importa quantos anos eles têm. Como falamos então da idade? Eu diria que o Simão é o filho mais velho e que o Mateus é o filho mais novo. O mais velho e o mais novo. O mais novo também pode se chamar de o mais jovem. E tem uma palavra bem interessante e muito usada que é o caçula. Falamos o caçula para aquela pessoa que tem menos idade entre todos. Então, Simão, que tem 12, é o mais velho. Mateus, que teria 4, seria o mais novo, o mais jovem ou o caçula. Estes que estão na metade, o Pedro e a Sofia, seriam os filhos do meio. O mais velho, o mais jovem e os filhos do meio. Ok? Quando dizemos então que alguém é maior ou menor, o Simão, que tem 12, suponhamos que ele cresceu um pouco mais que seu primo Felipe, que tem 14. Só por Simão ter crescido mais, já diríamos que ele é maior. Não importa se tem mais idade ou menos. Cresceu mais, é maior. Cresceu menos, é menor. E não importa a idade.
Aproveito isso, meus garotos, para especificar. Cuidado! Em português nunca dizemos que algo é mais grande ou mais pequeno. Jamais. Proibido, garotos, proibido. Nunca se fala que algo é mais grande ou mais pequeno. Se fala que alguém é maior ou menor. E serve para comparar o tamanho ou a estatura. Se você vai comparar as idades, nunca diga que é maior ou menor, sempre diga que é mais velho ou que é mais jovem ou mais novo, tá bom? Muito bom! Como falamos então para essas pessoas da família que têm pouquíssima idade? Aqueles recém-nascidos são os bebês. Um bebê pode ser menina ou menino, vários bebês. Uma forma carinhosa de nos referir a eles seria nenê ou neném. Já quando eles vão crescendo, que deixam de ser bebês, então passam a ser meninos ou meninas. Os meninos que têm mais ou menos entre 2 e 12 anos também são chamados de crianças. E é uma palavra muito usada em português. Ela vai estar sempre em feminino, mas pode se referir a meninas ou a meninos. Uma criança, então, é uma pessoa que está na infância, né? Nessa época da vida. Então, você nasce, é um bebê, depois é uma criança e depois você vira um moço, se é homem, ou moça, se é mulher. Em português falamos moço ou moça para qualquer pessoa muito jovem. Também são utilizadas as palavras garoto e garota para falar de pessoas muito jovens. Às vezes pensamos que garotas são aquelas meninas com vestidos exóticos muito lindas e que dançam um samba no carnaval. Mas elas para os brasileiros são as passistas. Garoto e garota é qualquer pessoa jovem em geral. Menino, menina, garoto e garota também são palavras que utilizamos para pessoas não tão jovens ou que não importa a sua idade, quando expressamos um carinho, uma confiança, uma proximidade. Ok, garotos? Gente, também seria importante falar sobre os nomes carinhosos ou as formas de tratamento que damos para algumas pessoas. Por exemplo, para mãe e pai é comum escutar que os brasileiros digam mamãe e papai. Formas carinhosas de me referir diretamente a eles. Para tio e tia é muito comum escutar titio e titia. Para os avós é comum escutar feminino, vovó ou simplesmente vó. E para masculino, vovô ou simplesmente vô. Eu acho que abordamos tudo, né? Pelo menos um assunto muito geral. Então, garotos, muito obrigada por me acompanhar a essa aula de vocabulário. Espero que tenham aprendido muito e nos vemos no próximo episódio. Não se esqueçam de assinar o canal se ainda não fizeram e ativem o sininho para que recebam as notificações. Também deixem um like e compartilhem este vídeo com outras pessoas, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!